Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência Memória. Em 2006, 3 pessoas morreram pisoteadas e mais de 40 ficaram feridas durante a apresentação de um grupo musical num shopping da Zona Sul de São Paulo. Um vereador, decidiu investigar a fundo numa CPI e descobriu que centenas de estabelecimentos estavam sem licença de funcionamento. Este mesmo parlamentar relatou à CPI do IPTU e descobriu que com os bilhões que deviam para a prefeitura, daria para ampliar até a rede do metrô. Fora a CPI da Prevent Senior, mais recente, que propôs o indiciamento de 20 pessoas por crimes durante a pandemia. Investigação, oposição e muitas reviravoltas marcaram a passagem do hoje deputado estadual Antônio Donato por aqui. Ele foi vereador de 2005 a 2023, 2 destes anos à frente da presidência da casa. Donato também foi secretário municipal das subprefeituras e de governo e presidente do PT. Que honra receber o senhor, muitíssimo obrigada por voltar aqui ao plenário. Não, eu que agradeço o convite e poder rememorar 18 anos de vereança aqui, sempre uma satisfação, porque foi nessa casa que eu aprendi a convivência democrática, os debates, os posicionamentos, o convencimento, a disputa, né? E ela me fez muito bem nesse sentido, né? E estar aqui nesse plenário de novo me traz grandes memórias, a maioria delas positivas. Nossa, que bom! Eu queria saber a diferença do Donato que chegou aqui e do Donato que saiu agora em março. Eu acho que essa casa ensina muito todos os dias para quem quer aprender, né? A cidade é muito viva, muito dinâmica e eu costumo dizer que todos os problemas da cidade de alguma forma vêm para a Câmara Municipal. Então aqui pulsa a cidade. Por mais que as pessoas achem que aqui é um parlamento distante, às vezes por falta de conhecimento, aqui os grandes problemas e o dia a dia da cidade pulsa aqui. Então eu saí com uma compreensão muito melhor da cidade e também com uma convicção muito grande na luta democrática, nesse espaço democrático de confrontar posições, de compor, de avançar, dialogando, tendo enfrentamento de argumentos. E acredito que saí bem mais experiente e mais preparado para a atividade política daqui. Bom, vamos falar um pouquinho então desse começo, né? Serra era o prefeito, José Serra, quando o senhor foi eleito, o senhor então fazia um trabalho, né, de oposição. E uma das primeiras entrevistas que o senhor deu foi para o Estadão, o senhor disse assim: é preciso simplificar a legislação para desburocratizar a vida do cidadão. 2 palavras que o senhor falava muito, são 2 palavras difíceis: desburocratização e descentralização. O senhor falava sempre aqui disso, por quê? Primeiro, eu vou começar pelo fim, a descentralização. Eu fui secretário das subprefeituras no governo da Marta, onde se implantou um processo radical de descentralização. Eu sou muito convencido que a cidade e a administração pública funciona muito melhor se ela estiver mais perto da população, de verdade, e não só de fachada. Então acredito muito nesse processo, e se a gente for ver a história do Brasil, da redemocratização do Brasil, na ditadura militar a gente viveu uma centralização dos poderes. Então a luta pela democratização também era a luta pela descentralização em todos os níveis. E aqui as administrações mais democráticas que a cidade teve, desde o Mário Covas, Luiz Erundina, depois a Marta, apostaram muito na descentralização. Era um sinônimo, democratização e descentralização. E a gente vive, infelizmente, aí vai um pouco da nossa cultura, de um cipoal de regulamentos e normas que as pessoas têm dificuldade de se encontrar, de se posicionar, e é por isso a desburocratização, né? A gente tem excesso de leis. E eu devo registrar aqui na presidência que eu entrei, né? Foi em 2005, o presidente foi o Roberto Trípoli. Ele fez um processo importante de consolidação de leis, que eliminou muitas leis, consolidando em grandes projetos
simplificando a legislação. Ainda não foi o ideal, mas foi o passo possível naquele momento. E, enfim, a dinâmica aqui nossa e até da população, a população cobra que você faça leis. Então você tem que apresentar leis para mostrar que você trabalhou, só que excesso de leis às vezes também atrapalha, então você fica nessas duplas pressões, né? Mas eu considero que a gente precisa enxugar a legislação, eu sempre achei, principalmente as legislações que dizem respeito a funcionamento, a construção, alvarás, são muito complexas. E isso dá margem a um monte de interpretações e, enfim, a situações que não são positivas para o cidadão. Importante o senhor falar dessa passagem como secretário, porque uma das críticas mais fortes que o Serra fez quando o senhor chegou foi em relação a isso. Ele falou que as coordenadorias de uso e ocupação do solo das subprefeituras eram o principal foco de roubalheira. Ele falou dessa forma na cidade. E o senhor tinha sido secretário, o senhor rebateu. Isso, me deu de bandeja uma oportunidade de ser oposição. Para exercer a minha oposição. Eu lembro bem, foi uma entrevista, acho que no Diário de São Paulo, na época, e gerou muito debate, porque a gente tinha descentralizado, a gente tinha treinado a fiscalização, o governo da Marta tinha criado a corregedoria. Então, teve uma série de instrumentos de combate à corrupção. E eu perguntei, bom, em vez de criticar o passado, o que você está fazendo para que você é o prefeito agora? Ele falou isso, ele já era prefeito. Então, em vez de falar mal do passado, ele deveria falar das ações que ele estava fazendo e que não aconteceram, né? Então, foi uma fala mais de disputa política, mas sem consequências práticas, né? Porque ele não tinha um projeto para melhorar essa situação, tanto que não melhorou, né? Se a gente for ver a situação da fiscalização hoje, tem muito menos fiscais e os problemas continuam. O Jornal da Tarde, inclusive, fez uma análise, né, dessa questão dele no comecinho como prefeito, da relação com a Câmara. Que ele não tinha maioria aqui, então ele tinha enviado só 4 projetos. E ele era acusado pela oposição, pelo senhor, pela bancada do PT, de governar São Paulo por decretos. Então, em 110 dias de governo, foram assinados 156 decretos. Por que isso acontecia? Olha, o Serra vinha de uma cultura de Brasília. Tem até não é anedota, aconteceu mesmo e contaram pra gente. Quando ele chegou como prefeito de São Paulo, ele perguntou como é que eu faço para ter medida provisória. Só que não tem medida provisória em São Paulo, em prefeitura, a nível municipal. Porque ele queria, enfim, em vez de enfrentar os problemas de compor uma maioria, que faz parte do exercício do cargo, ele queria governar por decreto, como assim o fez. Com uma benevolência na época do Ministério Público de São Paulo, a gente questionou muitos desses decretos que alteravam legislações e não podiam ser por decreto, mas enfim, essa luta em relação aos decretos ilegais acabou se estendendo, subindo para outros níveis do judiciário, e com o tempo isso se perdeu porque o objeto tinha se perdido, né? Mas eram decretos, muitos deles ilegais, que necessitavam de leis, e eu sempre achei que o parlamento tem que ser mais altivo. É evidente que a gente entende a dinâmica política, de construção de maioria, de ter uma base do governo, mas a gente foi eleito como prefeito, né? Os 55 vereadores foram eleitos como prefeito na mesma eleição, tem a mesma legitimidade, então as atribuições do legislativo não podem ser negociadas ou a gente abrir mão dessas prerrogativas. E a gente viu, infelizmente, um governo muito centralizador e que atropelou o legislativo na época. Só para a gente explicar, deputado, para quem está assistindo a gente, ele poderia mandar os mesmos textos por meio de um projeto de lei, que vocês debateriam aqui no plenário, aprovariam ou não. Isso que nós reivindicávamos. Quando ele canetava por decreto... Por exemplo, a gente aprovou a lei que criou a Secretaria das Subprefeituras e as Subprefeituras, no modelo que ela foi criada, isso foi em 2003. Ele mudou completamente a lei por decreto. E hoje a gente tem uma lei emasculada, né, sem função, sem o vigor que ela tinha, porque ela foi esvaziada por uma série de decretos que foram tirando atribuições das subprefeituras que tinham sido dadas por lei. Se ele queria mudar, era só mandar uma lei e mudar, e enfrentar esse debate publicamente.
Ele tirava o poder de vocês, porque até quando veta, vocês conseguem derrubar um veto, mas claro. Decreto... Pois é. Então, isso foi muito ruim no começo, que mostrou um apequenamento do legislativo em relação ao próprio executivo naquele momento. Interessante o senhor comentar isso para nós. Foi nesse começo também que o senhor enfrentou um grande desafio, que foi essa CPI, que eu falei na abertura, uma CPI diante de uma tragédia enorme que tinha acontecido num show, né, onde as pessoas estavam se divertindo e pessoas foram pisoteadas. Como é que foi abraçar essa causa e descobrir que a gente corria perigo num monte de lugar em São Paulo? Pois é, essa tragédia, quando a gente começou a se debruçar nela, nós percebemos que o problema era muito maior, né? Foi um show no estacionamento do Shopping Fiesta, lá na Guarapiranga, que 3 jovens morreram, 3 pessoas, né? Acho que eram 2 jovens e a mãe de um adulto. E, enfim, uma tragédia que comoveu a cidade, e quando você vai entendendo a dinâmica do procedimento lá, das licenças, a gente viu que não tinha licença, a gente começa a ver que isso era uma prática comum de não informar as autoridades, e fizemos essa CPI que, além de investigar e descobrir centenas de próprios sem licença correspondente, o mais importante dela foi que nós, a partir dela, revisamos a legislação em relação aos eventos. Porque às vezes a gente vê a CPI só como uma tarefa de investigação. A investigação estava correndo na polícia, a parte criminal, no Ministério Público, mas a gente se ateve a entender como a legislação poderia proteger as pessoas que estão em casas de eventos e mal sabem que às vezes estão numa arapuca, numa situação de alto risco, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, depois, um pouco para frente. Algo que em São Paulo muito difícil de acontecer, porque a gente teve uma legislação muito mais rígida e mais factível também. Nós ouvimos os produtores culturais e os produtores sérios, de casas sérias, queriam uma legislação bem organizada. E ela tinha muitos vazios, muitos pontos que não eram claros, e quando a gente consolidou e propôs uma legislação, a gente contribuiu para ter um ambiente melhor de todos os eventos na cidade de São Paulo. Então, o grande saldo da CPI foi ter uma legislação melhor para a cidade, que isso aparece pouco, né? Aparece o escândalo, aparece o problema, a prisão, a criminalização de alguém, mas pouco se vê do que a gente faz para melhorar o ambiente legislativo. Para prevenir, de repente. Exatamente. Prevenção, né? Tanto que a gente não teve mais nenhum evento de lá para cá dessas dimensões, né? E a gente tem shows todos os dias, tem casas de shows lotadas, mas com parâmetros muito claros de prevenção a acidentes, né? Dos 300 estabelecimentos que o senhor vistoriou, que a CPI vistoriou, 68% deles não tinham licença de funcionamento, gente. Exatamente, era um absurdo. Um absurdo. E a gente criou a licença especial para eventos, né? Porque era uma coisa que não existia também. Então você tem uma licença para o evento com uma fiscalização específica a partir de 100 pessoas, previsão. Então você foi criando regras que foram ajudando a própria prefeitura a fiscalizar, porque também tinha um vácuo na legislação que permitia certas situações, né? Tá certo. Vou chamar então um intervalo, aí no próximo bloco eu já quero entrar no Kassab, prefeito, já vir mais pertinho. É isso, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência a Memória, e a gente continua essa entrevista super agradável com o deputado estadual Antônio Donato, que já veio visitar a gente, né, aqui. Sente saudades, que eu sei.
que já encontro com ele muitas, ó. Vereador aqui de 2005 a 2023 e cheio de projetos importantes, uma presidência com muitas novidades, vai contar tudo pra gente agora. Deputado, saindo Serra, veio o Kassab, tinha uma bandeira que era a Lei Cidade Limpa. Como é que era a bancada de vocês? Era de oposição? Como é que funcionava aqui? Sim, a gente tinha uma bancada importante de oposição, mas no caso da Cidade Limpa, no caso específico, a gente votou a favor da lei, inclusive. A gente considerava que ela dava um passo importante em relação à paisagem urbana, ainda que a gente tivesse sugestões de ajustes que acabaram sendo incorporadas, mas no conteúdo a gente votou. Só teve um voto contrário, que eu lembro aqui, em relação à lei de Cidade Limpa, mas era uma bancada aguerrida de oposição, naturalmente, porque o Kassab, enfim, estava no outro campo político, tinha outros projetos para a cidade, mas a gente sempre procurou fazer uma oposição inteligente, né? A gente não vai ser contra por ser contra, a gente analisava o mérito dos projetos. Então tinha aspectos que a gente era contra e resistia, mas em projetos que a gente considerava que iam na direção correta, votavam a evidente favor. que a gente procurava enriquecê-los, melhorá-los, mas no geral a gente votava a favor. Época importante que o senhor aprovou uma lei junto com a Mara Gabrilli, né, que obriga o município a instalar em todas as subprefeituras um centro de atendimento a deficientes físicos e auditivos. Época muito rica de projetos para o senhor aqui, né? Sim, esse projeto se transformou numa política pública importante na cidade, que são os SER, né? A gente, apesar de não ter dado o nome, são centros especializados em reabilitação. E essa lei surgiu de uma maneira assim que é interessante as pessoas. A gente não senta e tem uma iluminação e faz uma lei. Um cidadão de Itaquera ligou para o meu gabinete e falou: eu vou lá na ACD, precisava ter centros de reabilitação em cada bairro. E a gente começou a conversar, a trocar ideias, foi burilando. Depois a Mara também se tornou coautora e a gente conseguiu que isso virasse lei e virasse uma política pública. Então hoje toda a subprefeitura, não todas ainda, mas boa parte delas tem um centro especializado em reabilitação no bairro, que a pessoa não precisa vir mais para o centro ou por Ibirapuera para fazer reabilitação, ou seja, alguém com uma deficiência permanente, uma deficiência temporária por um acidente. Hoje, em cada bairro existe um centro desse, alguns mais bem aparelhados, outros nem tanto, mas na maioria dos bairros hoje tem, na maioria das subprefeituras tem um centro desse e a gente tem muito orgulho de ter dado o pontapé inicial aprovando essa lei. Era por ver essas necessidades que o senhor conversava tanto sobre recurso, por exemplo, nessa CPI que a gente vai entrar, que é do IPTU, o senhor via ali quanto que deviam para a prefeitura, o senhor sempre fez muitas contas, né? Mostrava, olha, dava para construir tantas escolas, tantas creches, tantos hospitais, com a dívida que o senhor levantou em 2009, nossa, dava para fazer muita coisa, construir todos os hospitais e escolas que a cidade precisava, o senhor falou aqui. É verdade, eu sempre gostei de acompanhar o orçamento, porque é um orçamento que se materializa as políticas de um governo, né? Não no discurso, mas na prática, para onde está sendo destinado. E a gente tem uma cidade muito injusta, que precisa de muitos investimentos. E ela é mais injusta ainda porque a nossa estrutura tributária taxa os mais pobres e é muito amigável com os mais ricos. E é uma discussão que hoje a gente tem em Brasília, mas que a gente já fazia aqui em 2009, porque nessa CPI, a gente conseguiu a lista dos grandes devedores, que era um segredo de Estado, ninguém mostrava essa lista. E a CPI, com o poder da CPI, abriu essa lista, né? E mostrava que os grandes devedores não é o seu Zé lá do fundão da periferia, né? São grandes corporações, era o Jockey Club, que na época devia 150 milhões de reais, imagina isso faz 15 anos praticamente. E a gente ter levantado a dívida do Jockey, ter dado publicidade, permitiu, na época do Haddad, a renegociação de uma parte dessa dívida, incorporando a chácara do Jockey como parque público, lá no fim da Francisco Morato, lá no Caxingui. E agora, inclusive, o novo debate sobre o parque do Jockey propriamente dito, que também feita agora no plano diretor. Isso, e que tem um debate sobre a dívida, que uma parte foi amortizada naquela época, mas não toda.
Quer dizer, se falava numa super dívida, mas ninguém mostrava quem devia para quem. Isso, tá. E a gente tem grandes incorporadoras que deviam, grandes proprietários na cidade de São Paulo que deviam, e isso criou uma pressão social também para que alguns deles, pelo menos, se mexessem, né? Mas aí mexeu com um monte de interesse também. Mas é a vida, né? A gente não está aqui para agradar todo mundo. E essa CPI também foi importante porque a gente discutiu que a planta genérica de valores estava desatualizada, que a gente precisava tributar os imóveis mais ricos, mais caros da cidade. E a gente conseguiu avançar um pouco nisso. Precisava avançar mais, eu tinha até projetos aqui tramitando no sentido de tributar as propriedades dos super ricos. Não é da classe média, porque a gente tributa muito a classe média e esquece que tem mansões aqui que valem 20, 30, 40, 50 milhões de reais. Que tem uma tributação igual a um apartamento no Tatuapé de 1.200.000, 1,5 milhão. Então não é justo isso, né? A gente teria que ter uma taxação progressiva para esses imóveis desses super ricos, né? Já que isso diz respeito ao município, né? Da política tributária, o IPTU é onde se pode fazer justiça tributária. E a gente trabalhava nesse sentido, né? Essa CPI me ajudou a entender os mecanismos do IPTU, entender bem... Entender mais ainda de conta, gente, que ele gosta. Mas a gente está sempre aprendendo. Essa CPI eu aprendi muito, foi bem legal. Eu fui o relator, então a gente pôde consolidar um relatório bom, que eu acho que ajudou a cidade. Bom, já que o senhor falou no Haddad, vamos dar esse recorte, né? Em 2012, o senhor coordenou essa campanha vitoriosa do prefeito Fernando Haddad, foi ser o principal secretário ali, o secretário de governo, o braço direito, e aí deixou a Câmara por um tempo, né? Isso. Aí acabou enfrentando uma série de denúncias, não foram comprovadas. Quando o senhor voltou, logo foi eleito presidente. E eu achei essa uma reviravolta incrível, mas o senhor dizia, não saí por baixo, nem dei a volta por cima, não gostava muito que chamasse assim, né? Apesar de eu ter achado que foi uma super volta por cima. Por que o senhor não gosta de colocar nesses termos? É que eu estava muito tranquilo, né? Porque a gente saí lá e foi uma decisão minha de sair do governo, porque eu estava sendo atacado por aqueles que a gente estava investigando, né? A máfia de ISS e tal, e eles estavam me acusando de coisas que eu não fiz. Tanto que depois você comprovou que não. Pois é, então, aí eu voltei para a Câmara, falei para o Haddad, eu quero voltar para a Câmara para poder me defendi aqui. No dia que eu voltei, eu lembro que eu fiz uma fala de meia hora aí na tribuna, com o plenário cheio e, enfim, a acolhida dos colegas e tal, porque, assim, eu tinha certeza do que eu fiz. Então, eu estava tranquilo nesse processo e achei melhor voltar mesmo para preservar o governo. E aqui a generosidade dos colegas, primeiro da bancada do PT e depois do conjunto da casa, me permitiram ser o presidente em 2015 e 2016. E foi algo que eu fiz com muito empenho, com muita vontade mesmo, né? Porque nesse sentido era um certo recomeço, não diria de uma volta por cima, assim, mas enfim... Eu já chamei de reviravolta, volta por cima total. Mas foi uma reviravolta, porque assim, você sai sob bombardeio, investigado. Sua cara na TV, dando entrevista. Mas o prefeito sempre defendeu o senhor, né? Sim, não só o prefeito, mas muitos dos colegas e quem me conhecia e sabia que a história era inverossímil. Mas o fato é que eu achei melhor sair, tinha uma crise política, tinha uma disputa política nessa crise, mas daí é um outro programa. É um outro programa de horas para a gente falar. Mas foi muito importante eu ter essa experiência no Executivo, voltar e ter a oportunidade de ter sido presidente. Aí eu me dediquei muito, eu chegava às 8 horas da manhã, saía às 10 da noite. Eu moro no Campo Limpo, então durante a semana eu aluguei uma kitnet aqui na Rua Genebra, com o trânsito e tal. Então eu vinha na segunda noite e voltava só na sexta. E me dediquei muito mesmo e acho que a gente fez uma boa presidência, a gente fez um programa inovador que foi o Câmara no Seu Bairro. Conta pra gente um pouquinho. Foi muito legal, porque... isso é uma coisa que eu tinha na cabeça, né, de aproximar um pouco a Câmara A descentralização. Isso, a descentralização, a participação popular, são coisas que eu me formei acreditando nisso, né? Então eu tinha que, de alguma forma, num espaço de poder que eu estava, levar à frente isso. E a gente fez 32
grandes audiências públicas aos sábados de manhã, em geral era num céu, na periferia, ou quando era na periferia, mas fizemos aqui no Dante Alighieri, em Pinheiros também, fizemos nas 32 grandes plenárias que a população tinha voz aberta. E os vereadores, para minha surpresa, participaram muito, né? A gente tinha em média mais de 20 vereadores, que é muito difícil juntar 20 vereadores fora da sessão, né, num sábado, porque todo mundo tem agenda, tem outros compromissos, outras prioridades. Gente, para a gente só dar uma ideia do que é isso, é você, população, tá na frente de um vereador podendo falar no teu bairro ainda, né? E isso foi muito legal, porque a gente juntou... nas 32, acho que foram 14 mil pessoas participaram. Meu Deus! Evidente, são lideranças, são líderes comunitários, associações de bairro, mas assim, é tanto que eu acho que a cidade de São Paulo deve ter uns 20 mil lideranças. Quase todas participaram do Câmara no seu bairro e tiveram voz, criticaram, xingaram, desabafaram. Era uma catarse, né? E depois a gente abraçar no fim, por ter tido a oportunidade de falar. Incrível. Né? Então, foi bem legal. E a gente conseguiu uma coisa interessante, que eu ficava com dó dos subprefeitos, né? Que quem mais apanhava era o subprefeito. Mas eles que ajudavam a convocar. E aí a gente conseguiu, com a economia do dinheiro que a gente fez na Câmara, eu fiz um acordo com a gestão do Haddad, que o dinheiro que a gente economizasse na Câmara, a gente devolvia para as subprefeituras. Isso a gente está falando do quê? Uns 100 milhões mais? Não, foi 50 milhões... Depois a gente economizou mais 50, mas era no meio do ano, então 50 milhões, e isso deu em média 2 milhões por subprefeitura. Tinha um critério lá de população, então as mais periféricas tiveram mais, 2 milhões e meio, e você não sabe como isso faz a diferença para atender pequenas demandas. Evidente que um hospital, um CEL, depende de outro tipo de investimento, e a gente trabalhou para pôr no orçamento. Mas ali a reforma de uma praça, fazer um escadão, recapear uma rua, isso tudo a gente conseguiu fazer com esse dinheiro a partir das indicações. Mandava o dinheiro para o subprefeito e falava, mas você vai fazer em cima do que foi levantado no Câmara no seu bairro. Muito legal. Isso deu muito certo, porque a população participou e viu um retorno, não de todas as suas demandas, mas de uma parte delas atendida. Então isso dava credibilidade. Infelizmente a gente não pôde fazer em 2016, por conta da legislação eleitoral. A gente foi recomendado pela Procuradoria da Casa que podia ser entendido como alguma coisa que desse alguma vantagem eleitoral, então a gente não pôde fazê-lo. Mas em 2015 foi bem legal, foi muito mobilizador, deu um trabalho enorme, mas virou uma marca da nossa gestão. E eu acho que quem participou nunca esqueceu que é a Câmara, graças a isso, né? Não, o primeiro eu falei, vou fazer no Campo Limpo, porque lá eu... Tô em casa. Estou em casa, assim, eu garanto que pelo menos tenha público, né? E a gente fez uma cenografia que imitava o plenário. Tinha uma cenografia, imitava o plenário. E no céu, então aí na hora que abriu as cortinas, quando o povo aplaudiu, parecia que estava aplaudindo o começo do espetáculo. Eu falei, deu certo. Que demais. Eu falei, estava muito tenso, né? Eu falei, sei lá o que vai virar isso aqui, né? 600 pessoas na tua frente querendo reclamar e sei lá, mas assim, as pessoas queriam um espaço desse para falar. Queriam participar, né, deputado? Aí teve falas duras, outras nem tão duras e tal, mas em geral as pessoas estavam ali, e é duro, e muitas vezes não é um desabafo que a gente tem que entender, né? Sim. O cara está lá vivendo em cima de um córrego há décadas e ninguém resolve, você tem que entender o desabafo dessa pessoa, né? Mas a oportunidade de desabafar permitia essa catarse, sim, mas depois virava uma confraternização no fim. Era impressionante como isso virava, as pessoas vinham cumprimentar, agradecer, impressionante como só ter um espaço de diálogo muda a relação do povo com o poder público. Muda tudo. Bom, deu para fazer muito mais, né? Teve plano diretor, teve código de obras, teve lei de fomento à periferia, teve lei de combate ao desperdício de água, teve a economia, que o senhor já falou, renegociação de contrato. E a gente está chegando no finzinho do nosso programa, infelizmente. Vou continuar sempre chamando o senhor para matar saudades da gente.
vir aqui contar como é que está a Lesp, né? Para a gente encerrar, o senhor falou em oposição inteligente. A forma como o senhor faz a oposição me lembra muito a oposição raiz que a gente via aqui a partir da década de 80, quem pegou a ditadura e veio na leva da redemocratização. O que é essa oposição inteligente que o senhor diz que o senhor faz? Olha, assim, não porque eu seja mais inteligente do que ninguém, muito pelo contrário. Mas a gente acredita em algumas coisas. A gente acredita numa concepção de Estado, a gente acredita de como tem que funcionar o poder público e a gente precisa tentar entender nos projetos aquilo que ou converge com as nossas convicções ou aquilo que a gente diverge e ir para o argumento, e um argumento qualificado. Então eu sempre me preocupei em ter uma assessoria que me desse suporte, principalmente na questão orçamentária e na questão jurídica, porque são duas coisas que sem isso você não consegue fazer uma oposição bem estruturada. E eu procurei sempre fazer isso, sempre procurei ser muito respeitoso, nunca fiz acusação leviana, pelo menos tentei não fazer, pode... Até porque o senhor passou por isso, pode né? ter, então, até por um pouco de vivência, mas mesmo antes de ter passado, a gente já tinha essa convicção de que aqui é um espaço de debate. Se eu tenho uma acusação, eu tenho que ter provas, eu tenho que ir no Ministério Público, eu tenho que fazer outras coisas, né? E quando eu tenho, eu faço isso. Se eu estiver bem embasado, eu faço. Mas quando eu não tenho, o embate tem que ser de ideias, né? E tanto que aqui eu acredito que eu não me convivo bem, eu consegui ser candidato único para presidente nas duas vezes fui candidato. Super respeitado, gente, ele né? Então, eu acho que isso tem a ver com essa postura de tentar de estudar os projetos e fazer o debate no conteúdo e não só na... Eu reconheço a disputa política, às vezes a retórica, isso tudo faz parte, eu não quero desmerecer ninguém, mas isso sem conteúdo é pouco para a gente convencer a sociedade e convencer os colegas que estão aqui. Muito obrigada por tudo. A gente já está com saudade dessa postura. Obrigada, viu? Eu estou com muita saudade aqui da Câmara, porque aqui é muito mais vivo que outros espaços. Obrigada. E é isso. Obrigada para você também que acompanhou essa entrevista até agora. Vossa Excelência a Memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.